Toca Livros apresenta Inovação Emocional. Estratégias para que seu impacto no mundo construa resultados saudáveis, fortes e perenes. De Heloísa Capelas, narrado por Vitória Blatt. Nota da Publisher. Quando se fala em inovação, logo vem à cabeça tecnologia, mundo dos negócios, marketing. Acontece que existe outro tipo de inovação, e possivelmente o mais importante, a inovação interna. Esse processo, que se dá pelo autoconhecimento, consiste em revirar o lixo que está dentro de si, e é por meio disso que você passa a não só ter autonomia consciente sobre suas ações, reciclando seu lixo individual, mas também a reciclar o que está à sua volta. Inovação emocional é também uma obra política, porque nos permite ter consciência sobre nosso papel dentro da sociedade e do ambiente em que vivemos. Nos permite reciclar emoções, pensamentos e sentimentos, inovar de dentro para fora, mudar nossa consciência e contribuir positivamente em nosso entorno. Assim que Heloísa me falou sobre isso, pude perceber quão genial este livro seria. E claro, não poderia ser diferente vindo de uma autora tão querida e tão especial quanto ela. Com 2 best-sellers maravilhosos já publicados pela casa, Heloísa é capaz de promover um verdadeiro estado de amor nas pessoas, que gera resultados positivos, não fica apenas no sentimento. Ela não veio à Terra a passeio, mas com uma nobre missão de revolucionar a vida das pessoas por meio do amor. Tenho paixão pela Heloísa e admiração infinita pelo cuidado excepcional que ela tem com o Centro Hoffman, com seus livros e com tudo que faz. O que você tem em mãos é parte do registro escrito de um processo efetivo e de impacto duradouro, o processo Hoffman, que não poderia ter expoente melhor no país do que Heloísa Capelas. Roseli Boschini, CEO e Publisher da editora Gente. Ao Bob Hoffman e à Marisa Teim. A essas 2 almas o meu brinde. Tchim, tchim. Agradecimentos. Quando a pandemia se instalou de verdade, tive ainda mais certeza de que estava na hora de escrever este livro, que é o meu terceiro e possivelmente o mais socialmente engajado de todos. Não, eu não vou falar sobre a polaridade política que estamos vivendo, mas sim sobre o resultado dessas desavenças e de tantas outras dores que temos enfrentado. Na realidade, vou tratar de um assunto que incomoda a maior parte das pessoas, que é o lixo, e também de um assunto correlato, esse sim que incomoda praticamente todo mundo, que é o lixo emocional. Esses temas estão na minha cabeça há muito tempo, mas com tudo que enfrentamos em função da Covid-19, eu tive a oportunidade de encará-los com ainda mais profundidade. Afinal, em meio a essa situação tão adversa, nós geramos ainda mais papelão e plástico com nossos deliveries sem fim, também geramos ainda mais mágoa, raiva, ressentimento e tantas outras emoções negativas com nosso medo infinito. Nós tivemos muito medo, e esse sentimento nos fez produzir e entulhar uma quantidade imensurável de resíduos tóxicos que, sem nossa atenção, poderão causar sérias consequências às nossas vidas, às nossas relações e ao nosso meio. A reflexão, portanto, tornou-se urgente e inadiável. Nesse contexto, eu só posso começar meus agradecimentos com uma homenagem a absolutamente todas as empresas e profissionais que trabalham direta ou indiretamente com o lixo. Garis, catadores, cooperativas de reciclagem e inclusive pessoas comuns que reciclam seus próprios descartes. Todos esses têm minha enorme gratidão, porque estão fazendo sozinhos um papel que deveria ser de todos. Saíram à frente e, graças a eles, a situação não é ainda pior. E claro, também precisa estender essa mesma homenagem aos profissionais que lidam direta ou indiretamente com o lixo emocional, o que inclui terapeutas, psicólogos, psiquiatras e todos os envolvidos no processo Hoffman ao redor do mundo. Nós nunca fomos tão exigidos como nos anos de 2020 e 2021, mas demos,
e ainda estamos dando conta do recado. Toda a minha gratidão à equipe do Centro Hoffman por segurar a onda e cumprir papel fundamental para que cada vez mais pessoas saibam como reciclar seus lixos emocionais. Homenageio também aos meus filhos, que, independentemente da pandemia, têm lidado bravamente com os próprios lixos emocionais. É uma honra vê-los crescer cheios de recursos para desbravar a vida, para se arriscar, para vencer e comemorar, para perder e aprender e para seguir em frente em busca dos seus sonhos. A humanidade de vocês é cheia de luz, e a luz de cada um de vocês brilha hoje mais do que nunca. Aos meus pais e à minha família, que deram contribuição fundamental à construção dos meus próprios recursos e da minha luz. Que prazer é poder rememorar e compartilhar com o mundo tantas reflexões a nosso respeito, reiterando sempre que, ao fim e ao cabo, a nossa história familiar é de perdão e de amor. Aos leitores de O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta, meus 2 livros anteriores, sempre tão carinhosos em suas mensagens e palavras. Recebo tantos contatos pelas redes sociais que fico sempre emocionada. É um prazer imenso saber que colaborei com a trajetória dessas pessoas que toparam o desafio do autoconhecimento para ser feliz, perdoar e, acima de tudo, amar. E já que estamos falando de autoconhecimento, toda a minha gratidão aos alunos do processo Hoffman, que vêm mergulhar neste treinamento impalavrável para rever e transformar suas histórias de vida. É uma honra assisti-los tão de perto em suas jornadas de sucesso. A Maria Cláudia, Marília, Geisa e Estela, que abraçaram essa causa e sem as quais esse livro não teria sido possível. A editora Gente e toda sua equipe que, por mais uma vez, levaram minhas ideias e propostas às prateleiras do Brasil e do mundo. E a você, leitor, por sempre topar o meu convite à reflexão, à mudança e à inovação. Desejo que aceite mais esse desafio e venha comigo transformar o nosso mundo a partir da autoconsciência. Prefácio. Não há modo melhor de iniciar o prefácio desta magnífica obra senão falando de autoconhecimento. Acredito que a solução para todos os males que envolvem a espécie humana virá sempre em um fluxo, de dentro para fora e não pela rota contrária. Nas sábias palavras da querida e estimada amiga Heloísa Capelas, somos reféns de um manual de atitudes que nos condiciona a viver sempre de maneira automática. Seguimos o modelo de fazer sempre o mais fácil e prático para que possamos levar uma vida com menos atribulações. Isso, a curto prazo, parece ser a solução, mas a longo, nada mais é que um ledo engano. Será que esse modelo de solução é mesmo o mais eficiente? A verdade é que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto, e às vezes, percorrer a dura e solitária caminhada inflexiva e autoanalítica soa como o caminho da morte para alguns. Caminhamos por gerações aderindo ao modelo de terceirizar não só a culpa, mas a solução das nossas dores e dos nossos problemas. Acredito que, sem dúvidas, esse foi um dos pontos que a pandemia de Covid-19 mais evidenciou. Por permanecermos isolados, concentrados em um modelo de vida menos urgente e mais internalizado, muitas coisas ficaram nas nossas mãos para serem resolvidas. E ao mesmo tempo que isso foi o veneno para muitos, também se transformou em antídoto para outros, pois quem melhor do que nós mesmos para resolver nossos dilemas? Parece simples, mas na prática, sabemos que nem sempre é fácil assumir as rédeas e agir em prol das nossas melhorias. Nesta obra, inteligentemente denominada Inovação Emocional, Heloísa faz uma excelente analogia do lixo como sendo nossos comportamentos mais destrutivos e de como tendemos a internalizar o hábito de varrer as sujeiras para debaixo do tapete. Nunca pensei que falar sobre lixo fosse despertar um sentido tão desbravador. Nós somos condicionados a olhar o lixo palpável e a pensar em como podemos descartá-lo da melhor maneira possível, embora estejamos muito longe de atingir o modelo ideal, mas pouco refletimos efetivamente sobre o acúmulo de lixo mental e emocional que vamos produzindo no decorrer da vida. E pior,
Também não refletimos sobre como esse lixo tem relevância e interferência no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Você já parou para pensar nisso? Digo pensar mesmo, de modo profundo. É muito provável que não. Vale a pena o exercício, porque a autorreflexão, depois que vira um hábito, torna-se praticamente um melhor amigo, daqueles inseparáveis. Indo mais além, em paralelo ao lixo, vem a reciclagem. Outra excelente analogia, porque nem tudo que vai para o lixo realmente é lixo, digo, sem importância. Assim como no mundo externo, muitos dos nossos lixos comportamentais precisam apenas de reciclagem, de uma nova perspectiva para ter uma nova função. Não precisa, necessariamente, de ser aniquilado nem esquecido. Partindo do princípio prático, já pensou em como seria bom poder reciclar aquela mágoa que o sufoca e reprime a fluidez de seus sentidos? Tenho certeza de que resolveria muitas sensações desgastantes que o seu corpo acaba sofrendo. Mas por que não reciclamos então? Porque não é fácil. Mencionei no começo deste prefácio a nossa necessidade inconsciente de optar pelo mais fácil e pelo mais prático. Desejamos o prazer no curto prazo, mas esquecemos que a colheita dos frutos saudáveis e duradouros só vem no longo prazo. A partir da leitura desta obra, desejo que você passe a olhar o seu lixo como algo que precisa ser inovado e não necessariamente descartado, pois muitos lixos podem ser transformados em tesouros. Isso, claro, se tivermos a paciência e o discernimento para filtrá-los e, com muita evolução interna, fazermos bom uso da luz que nos foi dada. Embora pareça velha ou inútil, essa luz precisa apenas de reciclagem para iluminar o nosso ambiente e o de todos os que nos cercam. Espero que você tenha um excelente processo de reciclagem e que volte destas páginas melhor e mais leve do que quando deu início ao percurso. Janguier Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Introdução. Enquanto escrevo este livro, uma das maiores pandemias que o mundo moderno já viu parece caminhar para o fim. A crise da Covid-19, que começou naquele fatídico mês de março de 2020, nos afetou de maneira global e nos confrontou com muitas verdades sobre nós mesmos e sobre os outros. Em meio ao distanciamento social, não tivemos alternativa a não ser descobrir como se manter em nossa própria companhia. Mas daí, claro, esse convívio forçado conosco nos fez perceber coisas que vínhamos ignorando a nosso respeito e de nossas relações, especialmente as mais próximas. Algumas delas potencialmente boas, outras nem tanto assim. Não preciso ir muito longe para encontrar exemplos. Durante a quarentena, muitas pessoas que conheço tiveram de encarar duras realidades que por anos varreram para debaixo do tapete. Forçadas a ficar em casa e com muito mais tempo disponível do que o normal, puderam ou tiveram de olhar para suas próprias vidas e escolhas, e ficaram estarrecidas com o que perceberam. Será que você também fez alguma dessas descobertas? Minha casa não é tão confortável assim. Aliás, a verdade é que só a utilizava mesmo para dormir. Meu casamento está por um fio. Meus amigos não são tão amigos assim. Não consigo dormir de tanto medo, ansiedade, angústia. Não consigo parar de comer, beber, fumar, jogar. Eu vivo para trabalhar. Não suporto o meu trabalho. Não consigo ficar mais do que alguns minutos com meus filhos. E, por fim, sou uma péssima companhia para mim, que dirá para os outros. Diante dessas tristes constatações, muitos até concluíram que, desse jeito, não dá mais para continuar. Porém, mais uma vez, varreram a sujeira para debaixo do tapete, na vã expectativa de que um dia essa sujeira desapareça como em um passe de mágica. Pois é, se você já me acompanha e conhece meu trabalho, deve se lembrar do conceito de comportamentos negativos, compulsivos e automáticos. Sempre falo deles. A ideia essencial é a de que tudo o que nós fazemos de maneira reativa, quando vi já tinha feito,
se encaixa nessa categoria de comportamentos negativos, compulsivos e automáticos. E como fomos reativos durante a pandemia. Ao longo desse tempo, tivemos de nos adaptar a usar máscara, desinfetar nossas compras, fazer supermercado online, repensar nossos hábitos de consumo, adiar o encontro com familiares ou amigos, trabalhar de casa. Foram muitas adaptações e também decisões, mas nem sempre fizemos essas escolhas conscientemente. Muitas vezes, quando vimos, já tínhamos feito. Os nossos comportamentos negativos, compulsivos e automáticos ficaram expostos à máxima potência durante a pandemia. Nós apenas reagimos aos eventos e às notícias, e mesmo quando confrontados pelas sujeiras escondidas debaixo do nosso tapete, permanecemos firmes e fortes nos comportamentos negativos. Claro, com tudo mudando ao nosso redor, por que é que nós mudaríamos quem somos justamente agora? É claro que teve muita gente que conseguiu, que foi lá, começou, continuou e terminou um novo projeto de vida. Mas quanta energia elas tiveram de empregar nessa missão, quanta desconfiança, quanto auto-boicote, quanta vontade de desistir, quanto recomeço. Mudar cansa. E como cansa. É por isso que, neste exato momento, muitos voltaram a sair de casa e estão loucos, sedentos para que tudo volte ao normal. Eles não querem saber de mais nada. Pandemia, máscara, álcool em gel, distanciamento, solidão, etc. Querem menos ainda continuar cara a cara com o espelho, tendo de lidar com todas essas novidades que aprenderam sobre si e sobre as pessoas ao redor. Bom mesmo seria se pudessem desaprendê-las. Preferir que as coisas fiquem como estão, por piores que sejam, não é um movimento raro entre as pessoas. Trabalho com desenvolvimento humano há quase 30 anos e já recebi mais de 12.000 alunos nas minhas salas de aula. As queixas são diversas e alcançam tanto a vida profissional como pessoal. No trabalho, por exemplo, há quem esteja com a carreira estagnada, há quem não consiga decidir o que fazer da vida, há quem nunca tenha gostado da própria profissão e há quem ame a função que exerce, mas sofre com uma cobrança impossível, entre tantos outros perfis. Em resumo, se você perguntar, todos dirão que adorariam promover algum tipo de mudança. Mas e a motivação, a disposição, o comprometimento ou a energia necessários para começar? Mesmo sem perceber, as pessoas tomam uma decisão e escolhem que tudo fique como está, porque esse é o normal, por mais insatisfeitas que estejam. Mudar cansa, lembra? Principalmente quando se trata de uma mudança significativa, alinhada com o que queremos de verdade, não com o que disseram que deveríamos querer. Sim, porque também tem esta questão. Muitos estão vivendo em um movimento ininterrupto de construir a vida perfeita na opinião dos outros. Alguns estipularam que é preciso ir atrás de dinheiro e de poder, e que é isso que importa. Outros também falaram sobre casar e ter filhos, comprar a casa na praia, trocar de carro todo ano, mandar as crianças para a melhor escola e tirar férias de fazer inveja, e por aí vai. Essas pessoas estão tão referenciadas no mundo externo que, mesmo quando tudo dá errado, procuram respostas e soluções do lado de fora. Sujou? Aqui está o aspirador robô. Basta ligá-lo na sua sala e deixar que faça o serviço. Engordou? Aqui está o kit de emagrecimento caríssimo, mas rapidíssimo. Insônia? Aqui está o comprimido revolucionário para pegar no sono em 5 minutos. Temos sido treinados a querer o rápido, o fácil, o curto e o grosso, mesmo que nos custe caro. Afinal, temos dinheiro, e se não tivermos, vamos arrumar. Afinal, não é para isso que estamos trabalhando e vivendo? Não me leve a mal. Não vou fazer uma defesa aqui de que não precisamos de prosperidade material, do carro confortável,
das férias inesquecíveis ou do aspirador robô, e até mesmo do kit de emagrecimento ou da pílula para dormir, quando prescritos por um médico e com o acompanhamento adequado, todos podem ser bem-vindos. O que quero mostrar é que estamos nessa busca incessante por respostas prontas e imediatamente disponíveis para o consumo, pois olhar para dentro é inconveniente. Encontrar o nosso verdadeiro propósito assusta, e varrer para debaixo do tapete é muito mais fácil do que mudar. É nisso que acreditamos, e é assim que temos vivido por gerações. Mas nenhuma geração é como a nossa. Nenhuma geração moderna viveu uma pandemia que, de repente, sem aviso, revelou a tal da sujeira que escondemos por tanto tempo. Isso significa que estamos frente a frente com uma oportunidade única. Não me refiro a mudanças apenas. É maior e mais valioso que isso. Estou falando de inovação. Nós precisamos inovar nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, na maneira como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com o meio ambiente. Mas só alcançaremos esse resultado se, em primeiro lugar, mudarmos a maneira como nos relacionamos com o tapete e com a sujeira que ele esconde. Não estou insistindo na metáfora da sujeira à toa. A inovação sustenta nossos resultados, e é por isso que este livro é sobre inovação e sobre lixo. Isso mesmo que você leu. Inovação e lixo são parte da mesma ideia. É tudo uma questão de reciclagem. Quando vivemos nessa corrida de ratos da vida moderna, das pressões de conquistar, consumir e entregar, acumulamos muito lixo, tanto físico quanto simbólico. Acumulamos lixos emocionais que geram desgaste, frustração, impotência, degradam relações e nos fazem perder o eixo de quem somos e do que realmente queremos. A montanha de lixo emocional que construímos fica tão alta que nos impossibilita enxergar o que existe no horizonte. Refletindo sobre isso, enxerguei que nossa relação com o lixo, material ou emocional, é uma verdadeira barreira para a inovação. Proponho agora uma reflexão que talvez o deixe um pouco desconfortável, mas... Vamos falar um pouco sobre seu lixo material? Aquele que repousa na lixeira da sua casa esperando a coleta? O que tem de fato naquele lixo? Eu sei, nós não gostamos desse assunto porque aprendemos ao longo da vida que lixo é sujeira, é nojento, que não devemos tocá-lo, mas me acompanhe. Prometo que você se surpreenderá. Perceba, o lixo é resultado das nossas ações, de tudo aquilo que utilizamos até que não tenha mais serventia, certo? Pense então em um shampoo. Nós pagamos pelo produto, utilizamos e desfrutamos do resultado, ou seja, dos cabelos limpos, bonitos e cheirosos. Mas e a embalagem? Que fim terá? Quando compramos o shampoo, ela veio junto com o produto principal. Portanto, ela também é nossa, e assim, é nossa função garantir que seja devidamente usada, isto é, que seja entregue para a reciclagem quando o shampoo acabar. O mesmo ocorre com a água do banho, que precisa ser coletada e tratada para que possa voltar ao reservatório para a reutilização. Mas nós não temos o hábito de nos preocupar com nada disso, nem com a embalagem, nem com a água suja, porque acreditamos que nosso papel se restringe a tirar ambos da nossa casa e só. A questão é que chegamos a um ponto em que a nossa casa não pode mais se resumir às paredes que nos abrigam. Durante esse período, com mais tempo em casa e menos corre-corre no dia a dia, vimos inúmeros desastres naturais na TV. Queimadas no Pantanal, nos Estados Unidos, na Itália, Grécia e Turquia. Enchentes na Índia, na Alemanha, na Bélgica. Furacões devastando parte do Caribe e da América Central. Tivemos tempo para perceber como nunca antes que o planeta Terra é nossa casa. Nesse sentido, o frasco de shampoo
pode até sair do meu apartamento. A água do banho pode escorrer pelo ralo, mas isso não significa que vão se desintegrar e sumir. Não tem lixão fora do planeta onde possamos despejar essa sujeira. Tudo o que existe aqui continuará existindo. Portanto, reciclar é a única possibilidade. Eu preciso reaproveitar a embalagem e tratar a água para que tenham outra utilidade. Do contrário, não haverá mais espaço para tanto lixo no mundo. Mas não é nada disso que estamos fazendo. Você sabia que na cidade de São Paulo, por exemplo, das 76.907 toneladas de lixo reciclável recolhido todos os anos, apenas 7% são recicladas? Esses resíduos podem ter saído da nossa vista, mas eles estão por aí, entulhando espaços, fomentando doenças e, assim, ameaçando as nossas vidas. Eu repito, a sujeira não vai sumir, nem da sua casa, nem do lixão, nem do ralo, nem de debaixo do tapete. Você pode fingir que não vê, pode negar a sua responsabilidade, pode achar que é dever do outro. Tudo isso é escolha, mas é uma escolha que fizemos à exaustão enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Foi assim que degradamos nossa saúde física e emocional, nossos corpos e nossas mentes, nossos corações, nossas relações e nosso planeta. O meu convite, então, é que aceitemos o processo de mudança intensificado com a pandemia e que olhemos para o nosso lixo com outros olhos. Eu sei, talvez pareça pouco, mas já imaginou se você se comprometer a encaminhar para a reciclagem todas as embalagens de todos os shampoos que utilizar daqui para frente? E se você fizer o mesmo com suas emoções? Consegue dimensionar os resultados que poderia obter? Explicarei melhor o conceito de lixo emocional no próximo capítulo, mas certamente você já viveu essa experiência. Por exemplo, se alguém lhe fala uma bobagem, você fica magoado e com raiva. Aí esbraveja que a culpa é toda do outro e se deixa tomar pelo ressentimento. Passam horas, dias, meses e até anos remoendo a dor que lhe causaram. Sabe o nome disso? Lixo emocional. Você não processou a emoção negativa, não a transformou e, assim, deixou que se tornasse entulho, fomentando doenças, exatamente como acontece com o lixo material. É sobre isso que estou falando. Nossas vidas estarão em risco se não começarmos a reciclar. Reciclagem é uma maneira de inovar, porque permite transformar algo que perderia o valor em algo novamente útil. Não podemos começar do zero, isto é, não conseguiremos voltar no tempo e impedir o surgimento do efeito estufa, mas temos alguma capacidade de revertê-lo. O mesmo acontece nas nossas vidas. Não posso voltar atrás para desdizer aquela frase que um dia magoou alguém que eu amo, mas posso me comprometer em reciclar meu comportamento nessa relação, para que, com sorte, eu nunca mais magoe essa pessoa, pelo menos não do mesmo jeito. Enfim, o que quero dizer é que reciclar é um conceito tão rico que não se aplica apenas aos materiais descartados, como estamos habituados a pensar. Reciclar é, ou deveria ser, um princípio, um norte para a sociedade de consumo e para todas as pessoas que acreditam que podem ter uma vida com muito mais propósito e significado. Está mais do que na hora de nós reciclarmos também as nossas ideias, nossas crenças, nossa maneira de enxergar o mundo, de processá-las para que sirvam melhor ao futuro que queremos viver, em vez de entulhar a nossa casa com sentimentos que só ocupam espaço interno e nos prejudicam. Reciclar o vício de enxergar tudo preto no branco, como se existissem sempre só dois caminhos, um certo e um errado, para ser feliz. Reciclar o que entendemos por trabalho, carreira, família, amor, amizade, pais, filhos. A reciclagem alimenta nossa capacidade de inovar
E depois que você pega o jeito, começa a transformar cada cantinho da sua vida. Por isso, este livro é sobre inovação e sobre toda a riqueza que você pode acessar dentro de si ao decidir reciclar seu lixo emocional. Vamos iniciar esse processo juntos, porque não dá para viver no meio do entulho, não é mesmo? É a hora da grande faxina. E você merece se dar o presente dessa transformação. Capítulo 1. Qual é a sujeira debaixo do seu tapete? Em média, o brasileiro produz 1,1 kg de lixo doméstico por dia. Isso mesmo, cada pessoa produz 33 quilos de lixo por mês, ou seja, cerca de 400 quilos por ano. Uma única pessoa. Por isso, não é exagero dizer que se continuarmos nesse ritmo, muito em breve, viveremos lado a lado com o entulho que nós mesmos geramos. Embora muita gente e muitas iniciativas no Brasil e no mundo estejam tentando alertar para a gravidade do problema, infelizmente, ainda é pouco. Ainda não reciclamos o suficiente, não reduzimos o consumo, não mudamos as embalagens e, essencialmente, resistimos às mudanças de hábitos necessárias para evitar um colapso ambiental e sanitário. Aliás, a pandemia da Covid-19 nada mais é que o produto desse colapso, consequência direta de uma crise sanitária que afeta o mundo todo. Independentemente de como tudo começou, o que nós sabemos é que esse vírus, que já matou mais de 500 mil de pessoas só no Brasil, foi transmitido e replicado devido à falta de higiene pessoal e a condições de trabalho e de moradia inadequadas. Muitas pessoas sem acesso à rede de água e esgoto, ou presas a escritórios sem ventilação natural, ou que não podem fazer quarentena porque precisam trabalhar, ou que não sabem como lavar as mãos, aqueles 20 segundos recomendados, ou que não cobrem a boca quando espirram ou tossem. Estamos falando de coisas que deveriam ser básicas, que são direitos humanos, porque todo mundo tem de ter acesso à água limpa, a esgoto tratado, a moradia digna, a espaços de trabalho limpos, ventilados e confortáveis, e a educação, que ensina e perpetua hábitos saudáveis. Mas não, nós continuamos aceitando viver e conviver com a miséria e com a falta de educação, e estamos pagando um preço muito alto por essa desigualdade e por fecharmos os olhos para todo esse lixo. Isso também tem tudo a ver com a maneira que nos comportamos em relação ao lixo emocional. Pensamos: imagine, é só um pacote de salgadinho, só uma latinha do refrigerante. Não faz diferença nenhuma se for reciclado ou não. Não é o meu lixo sozinho que vai destruir a natureza. Fazemos algo muito similar com nossas emoções e nossos comportamentos negativos. Eu me lembro de um aluno que tive muitos anos atrás, quando fumar ainda era muito comum. Aliás, você sabia que entre 1989 e 2019, o número de brasileiros adultos fumantes caiu de 34,8% para 12,6%? Pois bem, esse aluno esteve comigo no início dos anos 2000. Jovem, inteligente e carismático, começava uma carreira promissora, mas também era uma chaminé ambulante, como dizem. Sempre que nos encontrávamos, ele saía para fumar de hora em hora, e não se restringia a um único cigarro. A cada saída eram 2 ou 3, pelo menos. E sabe o quê? Não pensava 2 vezes em arremessar suas bitucas no chão, na calçada, na rua, pela janela do carro, onde quer que estivesse. Ele acreditava: é só uma bituca, não faz diferença. Não é meu lixo sozinho que vai destruir a natureza. Pois bem, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, um cigarro pode demorar de 1 a 2 anos para se decompor. Jogar um cigarro sem filtro no campo é nocivo, uma vez que o tabaco e a celulose levam 4 meses para sumir. Contudo, se jogado no asfalto, o tempo de vida da bituca é ainda maior.
Outros estudos sugerem que pode levar até 5 anos para que esse resíduo se desfaça por completo. Mas, nesse tempo, claro, as bitucas entopem bueiros, contaminam a água, o solo e o mar. Ou seja, de bituca em bituca, esse moço sozinho estava causando um problemão. Em dado momento, ele decidiu falar sobre seu vício em uma de nossas sessões. Comecei a fumar por influência de amigos quando estava prestes a completar 18 anos. Primeiro era uma atitude social, só fumava quando estava em uma festa, por exemplo. Depois comecei a fumar à noite, em casa, para relaxar. Quando me dei conta, fumava assim que acordava, antes e depois de comer, antes e depois de tomar banho, antes e depois de ir à academia. Hoje, o cigarro está comigo antes, durante e depois de qualquer atividade. Àquela altura, os efeitos nocivos do tabagismo não eram mais novidade para ninguém. Ele sabia que estava se intoxicando com substâncias que, eventualmente, poderiam deixá-lo bastante doente. E como se não bastasse o potencial de arcar com diversos danos físicos em um futuro não muito distante, tinha ainda o lixo emocional que despejava dentro de si mesmo sem parar. Convivia diariamente com pensamentos do tipo: sei que me faz mal, mas não consigo parar. Eu sou um impotente, não consigo nem controlar o meu vício. Gasto todo o meu dinheiro com cigarro, sou um imprestável. Eu não sirvo para nada. Eu sou um lixo. Ele me disse um dia com bastante pesar, ao contar que havia falhado mais uma vez na tentativa de parar de fumar. Você já se sentiu assim ou usou essa frase? Bem, como é possível que alguém se torne ou seja um lixo? Não vamos confundir as coisas. Nós não somos lixo. Nossos comportamentos é que têm o potencial de gerar lixo. E a verdade é que nem sempre nos damos conta de que estamos engajados em hábitos nocivos para nós mesmos, para os outros ou para o nosso meio. Pagamos um preço alto por esses comportamentos, mas nem se compara ao sofrimento que vivemos quando continuamos comprometidos com vícios que sabidamente nos prejudicam. Se um hábito por si só, como fumar ou beber, já tem potencial de acabar com a nossa saúde física, os pensamentos constantes de autocrítica e de autopunição causam efeito similar na saúde mental. Seja como for, consciente ou inconscientemente, cada vez que pensamos "eu sou um lixo" ou qualquer uma de suas variações, o que estamos fazendo é equivalente a arremessar bitucas emocionais aparentemente inofensivas para dentro do nosso sistema. E esse é só um exemplo do lixo emocional que acumulamos ao longo da vida. Vamos então falar da sujeira escondida debaixo do seu tapete? Para começar, o que você precisa saber é que o lixo emocional nasce da impotência, da raiva, da mágoa, do desapontamento, da frustração, da desconfiança, de tudo negativo que pensamos e sentimos sobre nós mesmos e depois sobre os outros. O lixo emocional é a insatisfação nua e crua vinculada ao desamor. E que atire a primeira pedra quem não sente essas coisas de vez em quando. A maioria das pessoas só não assume que está insatisfeita com a própria vida ou com as próprias relações porque não encontra energia para abrir e mexer nessa grande composteira de sentimentos. O casamento esfriou, o filho dá trabalho, a carreira não vai para frente, o dinheiro está curto, mas mudar para quê? É tão arriscado, não vale a pena. Há quase 30 anos, estou à frente do processo Hoffman, um dos maiores treinamentos de autoconhecimento do mundo, e recebo muita gente boa. Aliás, se você é meu ex-aluno, que delícia tê-lo por aqui. Essas pessoas são legais, querem mais da vida, buscam se aprimorar e chegam trazendo uma série de questões para resolver. Algumas estão preocupadas com os conflitos familiares, outras chegam com um problemão na vida profissional. Há quem esteja lidando com...
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.